Os textos bíblicos, a tradição oral, o testemunho dos primeiros cristãos, o testemunho dos primeiros peregrinos que passaram pela Terra Santa, nos levam até a gruta do nascimento de Jesus. Mas como essa tradição atravessou séculos, períodos históricos e chegou até nós? Il racconto della nascita di Gesù nel Vangelo. De acordo com a narração do nascimento de Jesus no Evangelho, Maria e José não encontraram lugar na hospedaria e colocaram o menino nascido em uma manjedoura. Supõe-se, portanto, a presença de um local para os animais ao lado de um local destinado a acolher os homens. Il posto invece è destinato ad accogliere gli uomini. A iconografia sempre nos causou ternura quando imaginamos o pequeno menino em uma manjedoura. Com ele, a Virgem Maria e São José, rodeados por pastores, ovelhas, a vaca e o burrinho. La tradizione della Chiesa locale conserva qualche elemento in più rispetto a quelli che sono riferiti. A tradição da igreja local conserva algum elemento a mais em relação àqueles que estão relacionados no Evangelho. Fala-se de uma gruta, um lugar subterrâneo escavado na rocha natural. Grutas como esta existem em todo o país, por isso não há espanto. Nella roccia naturale del paese. Grotte come queste esistono dappertutto. Sono molto tipiche del paese, perciò non crea stupore. Com Frei Eugênio Aliata e Frei Frederic Mans, visitamos as grutas que estão coligadas com a Gruta da Natividade e onde podemos ver ainda os sinais deixados pelos primeiros peregrinos. La tradizione della grotta si aggiunge. A tradição da gruta soma-se à da manjedoura na narração dos peregrinos. Quase todos falam da gruta onde Jesus nasceu e da manjedoura onde foi colocado, unindo a tradição que vem do Evangelho com aquela que vem da igreja local. Com quella che viene invece dalla Chiesa locale. L'Antico Testamento viene realizzato, trova il suo adempimento. O Antigo Testamento é realizado, encontra o seu cumprimento no Novo Testamento. Por isso devemos meditar sobre o mistério do Natal com o livro de Miqueias, capítulo 5. Temos essa bela passagem que a liturgia nos propõe para o Natal. E tu, Belém de Efratá, tão pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Da te uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Outro testemunho é um personagem não muito simpático. Ao contrário, o terrível Herodes. O Herodion, cujas ruínas podemos ver ainda hoje, foi o palácio fortaleza construído por Herodes perto da cidade. Os dados históricos confirmam o nascimento de Jesus neste período e nesta região. A gruta foi venerada por peregrinos no decorrer dos séculos, como Egéria, em 384, a primeira mulher que descreveu os lugares santos em um diário de peregrinação, também por Orígenes, em 248. Uma das figuras mais importantes que viveu em Belém foi certamente São Jerônimo. Em uma gruta a poucos metros do lugar do nascimento de Jesus, ele se retirou em 386 a pedido do Papa Dámaso, onde fez a tradução da Bíblia do hebraico e grego ao latim, trabalho de mais de 40 anos que resultou na Vulgata. A sua dedicação a estes lugares ajudou a manter viva a tradição do lugar. Aqui nessas grutas que dão acesso direto à Gruta da Natividade, ele fez profundas reflexões sobre a encarnação de Jesus.
Esta é a porta de entrada para a Basílica, conhecida como Porta da Humildade, pois para passarmos por ela temos que nos abaixar. E dentro é possível contemplar as belezas narradas por São Jerônimo. Após o Edito de Constantino em 313, quando foi proclamada a liberdade de culto, começou um período de renascimento para todos os lugares santos. Com o Concílio de Nicéia e graças à força de vontade da rainha Helena, após escavações teve início a construção da Basílica da Natividade. A intenção era dar dignidade ao lugar do nascimento do Salvador. A construção foi concluída em 333, como foi recordado pelo anônimo peregrino de Bordeaux. Belém tornou-se imediatamente um importante centro religioso. Il vantaggio del luogo di Betlemme rispetto a diversi altri luoghi di Terra Santa, A vantagem da localidade de Belém em relação a vários outros lugares da Terra Santa, em comparação com lugares importantes como o Santo Sepulcro, é que Belém nunca foi um lugar escondido, enquanto o Santo Sepulcro, durante séculos, esteve escondido sob um templo pagão. Ao invés, a localidade de Belém sempre foi um lugar aberto. Temos testemunhos do século II, III, IV. De cada século temos os testemunhos que se referem a Belém, e em particular. Praticamente di ogni secolo abbiamo testimonianze che riguardano Betlemme, in particolare la grotta di Betlemme. Com a ocupação árabe-muçulmana pelo califa Omar em 638, Belém também ficou sob esse novo poder. O clima de tolerância e coexistência entre muçulmanos e cristãos foi garantido pelo gesto simbólico do califa, que após a ocupação da cidade, entrou na Basílica. Desde então, a igreja tornou-se um lugar de oração para os cristãos e de visita para os muçulmanos. Os cruzados estiveram em Belém para que os peregrinos pudessem continuar a visitar o lugar santo. Com a saída dos cruzados que ocuparam o local militarmente, os franciscanos entraram, não mais com armas, mas de forma pacífica. O que não conseguiram alcançar os cruzados com armas, conseguiram fazer os frades sem as armas, com orações e com a simples presença aqui na Terra Santa. E disso temos a confirmação de todos os documentos que hoje podemos fazer ver. Assim, o método pacífico funcionou. A chamada Cruzada Pacífica de São Francisco deu um bom início e nós somos testemunhas ainda hoje. Certamente, a fama de Belém, como todos os locais sagrados, aumentou graças à viagem de Francisco de Assis, que entre 1219 e 1220 veio para o Oriente com outros 12 frades. Histórias, testemunhos e, principalmente, documentos importantíssimos é o que vamos conhecer no Arquivo da Custódia da Terra Santa em Jerusalém. Sì, chiaro, a base dei documenti possiamo spiegare molte cose, come gli archeologi spiegano attraverso le pietre e le iscrizioni. Com base nos documentos, podemos explicar muitas coisas, como os arqueólogos explicam através das pedras, por meio de inscrições, nós o fazemos através de documentos. Quando chegam os peregrinos, entre os quais Nicolau da Poggibonsi, que esteve presente em Jerusalém em 1347, e diz: quando estava em Jerusalém, os frades receberam o local de nascimento, a manjedoura de Belém. Portanto, essa é uma data certa, unindo o fim do reino dos cruzados com a presença dos frades aqui na Terra Santa. Infelizmente, desse período não temos documentos, tais como os firmãs, que podem nos confirmar. Mas temos esse testemunho de Nicolau da Poggibonsi e o testemunho de outros peregrinos que confirmam a presença dos frades em Belém, na Basílica. La testimonianza degli altri pellegrini che confermano proprio la presenza dei frati a Betlemme e al presepe stesso nella Basilica. O sultão doou aos freis da corda, como eram conhecidos os franciscanos, a propriedade da Basílica e da Gruta da Natividade.
Entre os mais antigos que possuímos acerca de Belém, um que remonta a 1472, fala da propriedade do presépio e das 3 chaves da basílica por parte dos frades. A questão das 3 chaves chegará mais tarde com o segundo documento, pois quando os grego-ortodoxos chegam aqui à Terra Santa em 1516, começou a briga. O problema por causa da questão dos lugares santos. Quanto à presença de São Francisco na Terra Santa, Frei Narciso Climas, diretor do Arquivo da Custódia, nos conta que, através de vários fatos e testemunhos, é seguro dizer que Francisco esteve em Acre, que faz parte da Terra Santa. Esteve no Egito, na Síria, mas não existe fonte segura sobre a visita a Belém e Jerusalém. Mas um evento extraordinário é confirmado por várias fontes, que é o encontro com o sultão Melik Al-Kamel. O segundo documento, que fala expressamente da questão dos lugares santos, remonta a 1566, portanto, pouco depois de 30 anos da chegada dos grego-ortodoxos à Terra Santa, quando começou a briga pela questão das 3 chaves e da restauração da Basílica de Belém. Esses são um dos primeiros documentos que falam expressamente de Belém. Este documento é escrito na língua árabe do período mameluco. O outro é escrito em caracteres árabes, ainda que mais tardio, do período otomano. Mas é um ojet, portanto, um documento que confirma a propriedade. Não é um firmão oficial solene promulgado pelo sultão em Istambul, mas é um ojet assinado pelas autoridades locais aqui na Terra Santa. Portanto, é em língua árabe. Por isso, os especialistas podem lê-lo sem problema. O primeiro é assinado pelo sultão mameluco no Egito, pois naquela época no Egito havia ainda os sultões mamelucos, que ficaram até 1516. Quando chegaram à Terra Santa para tomar posse os otomanos de Constantinopla, sucessivamente Istambul. Então, um documento pequeno como esse tem um valor imenso, pois temos a base para dizer, já estávamos aqui em 1472, mesmo que isso remonte a 100 anos depois da primeira presença dos frades em 1347. De qualquer forma, tem validade. E depois disso, em relação à questão da batalha pelos lugares santos, que começa com os grego-ortodoxos e que se encerrará com a questão do status quo, em 1852. E estas são as chaves que foram entregues aos franciscanos em 1472, das portas que dão acesso à Basílica e à Gruta da Natividade. Todos os dias, o sacristão da Basílica de Santa Catarina e da Gruta abre a porta às 4 horas da manhã. Esta gruta foi venerada por reis, rainhas, grandes santos como São Jerônimo, por califas e pelos 3 últimos papas. O Papa Paulo VI celebrou a missa dentro da gruta em 1964. O Papa João Paulo II esteve na gruta no ano jubilar em 2000. O Papa Bento XVI, em 2009, acompanhado pelos franciscanos, visitou e rezou na gruta. E o Papa Francisco, em peregrinação à Terra Santa em 2014, também teve o seu tempo de oração na Gruta do Nascimento de Jesus. Todas as mais importantes descobertas arqueológicas do mundo cristão você vai poder acompanhar através de uma série de documentários na TV Canção Nova e na revista Terra Santa em português. O Destino dos Povos é a capa dessa nova edição da revista Terra Santa, o dossiê dedicado aos 50 anos da Declaração Conciliar Nostra Aetate. Um texto profético que abriu à Igreja um novo caminho na relação com o hebraísmo, o Islã e as religiões não cristãs. No dossiê, Ricardo Burigana, diretor do Centro para Ecumenismo na Itália, descreve como foram desenvolvidos os trabalhos durante o Concílio Vaticano II.
Frei Frederic Mans, do Estúdio Bíblico Franciscano, explica o valor revolucionário do documento. Também, para a relação com os muçulmanos, um novo passo. Padre Davi Neuhaus, responsável pela comunidade hebraica de Jerusalém, fala da relação entre judeus e cristãos em Israel nos dias atuais. E o rabino Elia Riquetti recorda como o documento foi acolhido pelos judeus poucos anos após o Holocausto. Ainda nesta edição, lembramos Isaac Rabin, o primeiro-ministro israelense assassinado por um fundamentalista há 20 anos. Conheça também Nimrud, a cidade assíria no Iraque, que é citada na Bíblia no Livro dos Reis e que foi destruída pelos fundamentalistas islâmicos. Através de uma viagem ao Líbano, o encontro com os refugiados da Síria, um verdadeiro mosaico humano, e o grupo Caridade Sem Fronteiras, um oásis de solidariedade em meio a um terrível deserto. No Getsemane, Frei Plácido abraça sua nova missão, se despede de Jerusalém e, antes de viajar, nos conta as experiências vividas nos lugares santos. Não esconde sua paixão pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, onde foi capelão. Conta com humor seu acolhimento e carinho também para com os gremistas. É bom ter um adversário de valor, que não é inimigo, mas irmão. Uma organização em Belém reúne artesãos para o comércio justo e solidário, uma forma de combater a imigração. Visite conosco, através das fotos, a gruta onde nasceu Jesus. O Natal está chegando. Que tal presentear quem você ama e concorrer a uma viagem à Terra Santa? Assine a revista, curta nossa página no Facebook, compartilhe a promoção e concorra a esta incrível viagem de peregrinação.